galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Gerson, português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Mais uma questãozinha da IADES hoje, gente, pessoal que está se preparando para a Polícia Militar do Pará. Aproveitar, mandar um abraço para o Igor Mendes, da Floresta do Araguaia. Diz ele que é a capital do abacaxi. Segundo ele, saem centenas de caminhões todos os dias com abacaxi lá da cidade, lá Floresta do Araguaia, gente. Um abração então, Igor, e também para todo o pessoal do Pará, e os futuros policiais militares e também para os futuros policiais civis, gente, beleza? Então uma questãozinha que trata da sintaxe. Pede, com relação à sintaxe das orações, assinale a alternativa correta. O que é sintaxe, gente? Análise sintática é a análise dos termos da oração. Então, sintaxe nada mais é do que a análise do sujeito, do predicado, objeto direto, objeto indireto e assim por diante. Então, sempre que a banca falar em sintaxe, nós vamos analisar os termos da oração. Aí já adianto para vocês, vou deixar na descrição do vídeo. Mapa mental dos tipos de sujeito, mapa mental dos tipos de predicado, mapa mental dos verbos intransitivos. Vou deixar também mapa mental dos termos integrantes da oração, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. E aqui a última também é sobre o sujeito. Então vou deixar todos esses vídeos aí na descrição para ficar completinha a preparação de vocês em relação aos termos da oração, gente. Vamos lá para a alternativa A, então. Nós temos que identificar a alternativa correta em relação à sintaxe, ou seja, em relação aos termos da oração. Na A, não existe sangue sintético produzido em laboratórios. O sujeito é indeterminado, então a banca falou que o sujeito é indeterminado na oração. Primeira coisa sempre, quando eu vou identificar o sujeito, eu destaco o verbo. Aí, a partir do verbo é que eu vou identificar o sujeito, os objetos, o predicado. Então, não existe sangue sintético produzido em laboratório. Muita gente marca como objeto direto aqui, só que não é. Não existe o quê? Quando a gente faz a pergunta o quê, significa que tem um objeto direto. Só que preste atenção, depois do verbo existir, gente, vai aparecer o sujeito. Sangue sintético produzido em laboratórios é o sujeito simples da oração. Então, não esqueçam disso. Quando tiver o verbo existir, o que vem depois é objeto direto. Se fosse o verbo haver, desculpa, depois do verbo existir, o que vem é sujeito, é o sujeito da oração. Se for o verbo haver, aí sim o que vem depois é objeto direto. Então, existe sangue sintético? Não existe sangue sintético é o sujeito. Se a frase fosse não há, do verbo haver, não há sangue sintético, aí o sangue sintético seria objeto direto, porque o verbo haver com sentido de existir não possui sujeito. Então não esqueça desse detalhe. Quando tiver na oração o verbo existir, o que vem depois é sujeito. Se for o verbo haver, há sangue sintético, aí será objeto direto. Existir seguido de sujeito, verbo haver seguido de objeto direto. Beleza? Sem mistério? Não esqueça, vou deixar na descrição do vídeo aí o linkzinho para identificar os tipos de sujeito, um mapa mental para vocês saberem identificar. Alternativa B. Então a primeira está errada, não é indeterminado, é simples, está aqui. O indeterminado tem no mapinha mental, é quando nós temos o pronome eles, subentendido, chegaram cedo, saíram tarde. Quem saíram tarde, quem chegaram cedo? Eles, quando o pronome eles está subentendido, sujeito indeterminado. Ou quando nós temos um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, acompanhado da partícula C. Esses são os dois casos de sujeito indeterminado, fechou? Vamos para B. No trecho, nada substitui o sangue verdadeiro. O predicado é nominal. Então, para identificar o predicado, nós primeiro identificamos o sujeito, tira o sujeito, todo o resto, tudo que sobrar é o predicado. E aí, destacamos o verbo e vemos quem é o sujeito. Quem substitui o sangue verdadeiro? Nada. Nada é o sujeito da oração. Aí o verbo, gente, é transitivo direto, porque substitui o quê? Então é um verbo transitivo direto. Aí o seguinte, gente, para o predicado ser nominal, preste atenção, vou deixar a descrição no vídeo do mapa mental dos tipos de predicado, mas lembrem disso, o predicado nominal tem que ter um verbo de ligação, que vai ter um predicativo depois, uma característica do sujeito. Como o verbo é transitivo direto, o predicado não pode ser nominal. O único tipo de predicado que não tem característica do sujeito, ou seja, o único tipo de predicado que não possui predicativo, é o predicado verbal, porque o nominal tem verbo de ligação mais predicativo.
O predicado verbo nominal tem o verbo de ação mais predicativo. E o verbal tem o verbo de ação e não possui predicativo. É o único que não tem predicativo. Não tem nenhuma característica da palavra nada aqui, que é o sujeito. Nada substitui o quê? O sangue verdadeiro. O sangue verdadeiro é o objeto direto. Juntando o verbo transitivo direto e o objeto direto, nós temos o predicado verbal, porque não tem predicativo. Sem mistério, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloquem aí nos comentários que a gente conversa. Eu tento tirar as dúvidas de vocês, provavelmente eu consiga. O principal, coloquem sugestões de assuntos para os próximos vídeos. A participação de vocês é muito importante. E também, gente, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim vocês vão ficar por dentro de todos os assuntos, assim eu vou ajudar vocês na preparação para o concurso. Então te inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos, ajuda os amigos também, curte aí, beleza, gente? Te inscreve e não perde nenhum assunto de língua portuguesa, beleza? Vamos para C. A B também está errada. C. No período. Todos sabemos que é importante doar sangue. A forma verbal sublinhada é intransitiva, pois não necessita de complemento. Aí, mapinha mental dos verbos intransitivos, como identificar, está aí na descrição do vídeo. Seguinte, gente, realmente o verbo intransitivo não depende de complemento, não necessita de complemento. Porém, se nós analisarmos a frase, todos sabemos. Quem sabe, sabe alguma coisa. Todos sabemos o quê? Então o verbo saber exige complemento. Ele é um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento sem preposição. Ele exige um objeto direto. Então o saber é transitivo direto e não intransitivo. Ele necessita de um complemento. Portanto está errado. Quer conhecer os verbos intransitivos? Dá uma olhadinha no mapa mental que está aí na descrição. Alternativa D. Em. Vamos adiando a doação. O termo sublinhado é objeto indireto. Vamos adiando o quê? Sempre que eu pergunto o quê para o verbo, sempre não, né? Mas o normal, quando eu pergunto o quê para o verbo, ele é transitivo direto, porque não tem preposição. Objeto direto, sem preposição. Objeto indireto, completa o sentido do verbo com o uso de preposição. Então não pode ser um objeto indireto, já que aqui iniciou com o artigo A. Adiando o quê? A doação. Adiando o quê? O motivo. Então, esse A é um artigo. Como não tem preposição, significa que é objeto direto. Portanto, a D também está errada. Então, só sobrou a E. Essa tem que estar certa, né, gente? Se nós identificarmos erro na E, tem algum problema aí na minha análise, né? Até a alternativa D. Vamos ver, tem que estar certa essa. O sujeito da oração. Sempre encontramos uma desculpa. É desinencial. Aí o seguinte, gente, mapinha mental dos tipos de sujeito na descrição, clica lá, confere. O sujeito oculto pode ter 3 nomes. Sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. E o que é o sujeito oculto, elíptico ou desinencial? É aquele sujeito em que o pronome está subentendido. Aí preste atenção. Oculto, elíptico ou desinencial vai estar subentendido. Eu, tu, ele, nós ou vós. Eu, tu, ele, nós ou vós subentendidos significa que o sujeito é oculto, desinencial ou elíptico. Se for o pronome eles, subentendido, aí o sujeito é indeterminado. Então vamos ver aqui. Sempre encontramos uma desculpa. Quem encontra uma desculpa? Sempre nós encontramos, ou nós sempre encontramos. Significa que o pronome nós está subentendido. Portanto, é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Fechou? Então a E está correta. Essa é a nossa resposta. Então não esqueçam. Eu, tu, ele, nós ou vós, subentendido, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Se o pronome estiver expresso na frase, aí é sujeito simples. Se tivesse escrito aqui, nós sempre encontramos. Se o nós estiver expresso, eu, tu, ele, nós ou vós estiver expresso, aí o sujeito é simples. Sujeito indeterminado, pronome eles, subentendido. Se o pronome eles estiver expresso, o sujeito é simples, tem que estar subentendido para ser oculto ou indeterminado. Sem mistério, gente, questão tranquila. Muitos aí, eu vi muitos comentários, pessoal que vai fazer a prova da Polícia Civil, da Polícia Militar, né, principalmente a militar, né, Instituto OCP, que é da Polícia Civil. Quem vai fazer Polícia Militar, eu acho que a banca EADs é difícil, que é complicado, principalmente português. É tranquilo, gente, é só fazer muitas questões, analisar o conteúdo com base nas questões que vocês vão conseguir resolver essa questão mesmo. Vocês viram que não tinha tanto mistério, é só conhecer um pouco do assunto, não precisa dominar. Vou deixar os mapinhas mentais, como falei para vocês.
com eles vocês vão saber identificar esses termos de oração aí, qualquer outro que apareça nas questões. Então, retomando rapidinho, na primeira o sujeito não é indeterminado, porque depois do existir, não esqueça, depois do existir nós temos sujeito. Se fosse usado o verbo haver, aí nós teríamos o objeto direto. Na B, o predicado é verbal, porque não possui predicativo. Lembra o que eu falei antes? Quando não existe predicativo, o predicado é verbal. Na C, disse que o verbo sublinhado, a forma verbal sublinhada é intransitiva. Não é intransitiva, porque ela depende, ela necessita de complemento. Então é um verbo transitivo direto. Necessita de um complemento sem preposição. Na D, vamos adiando a doação. O termo sublinhado é objeto indireto? Não é indireto porque não tem preposição, né, gente? Quando não tem preposição é objeto direto. Aqui eu coloquei VTD, na verdade é só o OD, né? O objeto direto. Aqui o adiando é que é um verbo transitivo direto. Complemento sem preposição, objeto direto. E na E, sujeito da oração, sempre encontramos a descompetência inicial? Sim, porque os pronomes eu, tu, ele, nós e vós, subentendidos, tornam o sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Fechou, gente? Então a nossa resposta é E. Vou seguir trazendo questões para a banca de vocês, aí para IADs, pessoal que está se preparando para a Polícia Militar do Pará, Instituto OSP para a Polícia Civil também, vou colocar bastante vídeo aí, gente. Aproveitem, façam muitas questões para garantir essa vaga, beleza? Antes de sair, coloca nos comentários aí as sugestões que eu pedi para vocês para os próximos vídeos. Não deixa de te inscrever no canal para ficar com a preparação completa, não perder nada em relação à língua portuguesa para o concurso. Ative o sininho das notificações, compartilhe aí com os amigos para vocês garantirem a vaga de vocês. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá eu sempre coloco dicas exclusivas, a gente tem bastante conteúdo também que pode ajudar vocês, então dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês nessa caminhada rumo à vaga. Foco, está terminando o ano, não vamos deixar de estudar nesses últimos dias. Claro, aproveitar ali o final de ano, aproveitar o ano novo, fazer uma festinha, mas seguir o embalo nesses dias até o final do ano e dia 1º, dia 2 aí, já embalamos de novo nos estudos, beleza, gente? Valeu, rumo à vaga no concurso, um abração a todos e até o próximo vídeo.